Bom dia, meu nome é Natália, estudo na escola Sara Lins, faço 7º ano e agora vou explicar um pouquinho sobre o calvinismo e quem o criou, João Calvino. O calvinismo foi a doutrina protestante criada por João Calvino no século XVI, fruto de suas observações e aprofundamento na doutrina criada por Martinho Lutero. Calvino cria uma nova proposta religiosa e a implementa, primeiramente, em Genebra, na Suíça. Na França, os seguidores são chamados de huguenotes. Na Inglaterra, de presbiterianos. O calvinismo, desde meados do século XVII, era a corrente protestante mais numerosa da Inglaterra, tendo como destaque os puritanos, representados primeiramente pela média burguesia, contrária à religião anglicana, também protestante. Os presbiterianos tinham um comportamento mais moderado, composto pela alta burguesia e por latifundiários. Os anabatistas constituíam o grupo mais radical. Eram formados por artesãos e camponeses pobres. Além de sofrerem perseguições pelos anglicanos, eram discriminados pelos puritanos, que consideravam a pobreza como expressão da falta de graça divina, ou seja, da perdição. O calvinismo tem como principal temática a predestinação, que, segundo a teologia, o homem foi criado por Deus com um destino traçado, ou seja, a condenação ou a salvação. Daí, o aumento dos seguidores do calvinismo justamente nesses setores, já que os burgueses vão defender que quanto mais privilegiada uma pessoa fosse, seria então as pessoas escolhidas para a salvação. E ao contrário disso, os pobres e desafortunados eram escolhidos para a perdição. Ia-se contrário ao pensamento católico do livre-arbítrio, onde o indivíduo, por sua própria liberdade e autonomia sobre seus atos, tecia sua condenação ou salvação. Embora os burgueses se valessem dessa teoria calvinista, muitos não largaram de fato a religião por ainda temerem os castigos divinos. A doutrina calvinista ainda era mais rígida do que a luterana, pois não admitia que seus adeptos ostentassem luxo ou riqueza, jogassem cartas ou dançassem em bailes. Também deveriam se vestir com moderação e sobriedade. Como no movimento luterano, os calvinistas aderiam apenas a 2 dos sacramentos da Igreja Católica, o batismo e a Eucaristia. No calvinismo, os calvinistas defendem a ideia que Deus escolhe aqueles que serão salvos antes da criação. O calvinismo defende que o indeterminismo é incompatível com a dependência dos indivíduos em relação a Deus e, por conseguinte, com sua soberania. As respostas dos indivíduos à graça de Deus são causalmente livre
Então sua salvação só depende deles. Quem foi João Calvino? João Calvino foi um importante professor e teólogo cristão de nacionalidade francesa. Nasceu na cidade de Noyon em 10 de julho de 1509 e faleceu na cidade de Gênebra, Suíça, em 27 de maio de 1564. Calvino teve um papel histórico fundamental na Reforma Protestante. Foi o iniciador do movimento religioso protestante, conhecido por calvinismo. Até os 24 anos de idade, Calvino era católico. Em 1533, converteu-se ao protestantismo. Foi perseguido na França e no ano de 1536 fugiu para Gênebra, Suíça. Principais ideias defendidas por Calvino: salvação só é atingida através da fé, predestinação, a salvação é concedida por Deus somente para algumas pessoas eleitas, todo homem é pecador por natureza, a realização de cultos religiosos devem ser feitos em locais simples e sem imagens. O culto deve ser composto apenas por comentários bíblicos, sem cerimônias, e a realização da Eucaristia e do batismo. Duas obras de João Calvino é a De Clementia, obra anotada de Sêneca em 1532, e o Instituto da Religião Cristã em 1536. O calvinismo no Brasil. A presença do calvinismo no Brasil remota ao século XVI. Ministros religiosos, enviados a partir da recomendação do próprio João Calvino, chegaram ao país durante a tentativa de colonização francesa, conhecida como França Antártica. No século seguinte, durante a invasão holandesa, uma igreja reformada chegou a ser organizada no Nordeste brasileiro. Por fim, a partir do século XIX, os calvinistas instalaram-se definitivamente no território brasileiro, seja por meio da imigração europeia, seja por meio da atualização missionária. Atualmente, os calvinistas somam mais de 1 milhão de fiéis em todo o Brasil. Seu impacto pode ser observado não apenas no aspecto puramente religioso, como também no campo educacional, com suas várias escolas e faculdades. Maldades na Igreja Calvina. Calvino conquistou um grande poder em Genebra e, assim como a Igreja Católica, usou de muita violência para castigar os que eram contrários à sua doutrina. Muitas pessoas foram presas, torturadas e até queimadas vivas em fogueiras. Um dos mais famosos conflitos entre católicos e calvinistas foi o de São Bartolomeu, em 1572, quando os católicos invadiram um bairro protestante da cidade de Paris e mataram cerca de 100 mil protestantes. Todas essas lutas foram insufladas de um lado por padres, bispos e papas, e de outro por pastores e líderes protestantes. Alguns dogmas pregados por Calvino
foram a supressão da hierarquia religiosa, a aceitação de somente 2 sacramentos, batismo e Eucaristia. Nesse último, a presença de Cristo seria espiritual, a abolição das imagens e de cultos a outros santos que não fossem Jesus. A Bíblia, a palavra como única fonte de fé, ou seja, a religião seria útil, porém não mais fundamental para a salvação.